Meus amigos, mais uma vez iniciando um podcast da ExpoCast, Expofeira. Hoje vamos tratar de mais um assunto relacionado ao agronegócio de extrema importância, que compõe, né, todas as variáveis aí do nosso setor. Meu amigo Fernando Rechsteiner, mais uma vez, meu parceiro de podcast. Vamos falar hoje de linhas de crédito, vamos falar de projetos técnicos, vamos falar das instituições que fazem parte da nossa produção, que, que compõem, né, Fernando? O agronegócio é uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, né? Ele é composto de inúmeras variáveis, né? Inúmeras. Nós estamos falando de semente, de insumos, mas tem pesquisa, tem técnicos, tem instituições financeiras, tem os trabalhadores, tem o poder público e assim vai e a gama é quase que interminável. Então, Fernando, passo a palavra para ti. Vamos falar hoje aqui com o representante do Sicredi, Emílio Malman. Obrigado pela presença, Emílio. Guilherme Levin, meu amigo de várias empreitadas, desde o tempo do seu Mário Alberto Levin, que eu sempre chamei de meu anjo da guarda, meu parceiro. E vamos bater um papo. Vamos falar de linha de crédito, vamos falar de projetos técnicos de futuro. E vamos ter um bom bate-papo aí, se Deus quiser. Vamos sim, Augusto. Obrigado, agradecer mais uma vez, em nome do Sindicato Rural de Pelotas, o convite, Augusto, para participar. Guilherme, Emílio, prazer estar com vocês aqui. Eu tenho um termo que eu uso, que é a complexidade do agronegócio. E o nosso agronegócio de hoje é muito mais complexo do que era 20 anos atrás. E dentro dessa complexidade do agronegócio, nós temos hoje a questão de projetos, a questão de financiamentos desses projetos, que são absolutamente fundamentais e tiveram que também, ao longo do tempo, evoluir. Os tipos de financiamento, as modalidades de financiamento que nós temos hoje são absolutamente diferentes do que nós tínhamos há 20 anos atrás, porque as necessidades do agronegócio de hoje são diferentes das necessidades de 20 anos atrás. Então, acho que nós vamos ter um belo papo hoje e nós vamos evoluir por aí, Augusto. Não tenho dúvida. Emílio, por favor, apresenta o Sicredi, fala um pouco para nós desse banco que a mim impressiona muito, da rapidez como ele está se expandindo. Dias atrás eu estava no Rio de Janeiro, andando na Avenida das Américas, ali na Barra da Tijuca, e vejo uma plaquinha do Sicredi no Rio de Janeiro. E sei também que tem Santa Catarina, Espírito Santo, etc. Emílio, por favor. Então, prazer te receber. Muito obrigado pelo aceite do convite. Presidente Augusto, presidente Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Guilherme, prazer falar contigo novamente, já não é o primeiro. Então, hoje a gente tem um orgulho de dizer que estamos presentes em todos os estados do país, né? Então, é uma marca para o cooperativismo de crédito, né? A gente conseguir levar o Sicredi tão longe, né? Olhando para esse cenário e trazendo para a nossa região, né? A nossa cooperativa aqui, a Sicredi Interestados, né? de sede em Pelotas, tem uma atuação já desde 1985 aqui na região, né? E a gente tem origem, né? Falando de agro, né? A gente tem origem nos produtores rurais, né? Toda a nossa base surgiu daí, né? De produtores rurais. A gente nunca perdeu esse core no trabalho, né? Sempre teve esse know-how no atendimento à produção rural. Então, levar o cooperativismo de crédito, né? Somado ao agro, a gente mantém isso na nossa participação na Expofeira, por exemplo, né? Que é sempre uma marca importante para nós, né? Ter essa representatividade. Em Pelotas, muito significativamente, mas também nos demais municípios que a gente atua aqui enquanto cooperativa. Isso se repete também na nossa expansão, né, levando esse modelo de trabalho para o norte do Espírito Santo, onde estamos trabalhando hoje. Então, a gente até tinha uma conversa nos bastidores aqui falando um pouco de alguns assuntos. Eu trouxe a pauta café, porque justamente está muito presente lá na nossa área de atuação e também nos traz, né, um entendimento de um modelo novo de trabalho para a gente poder trazer para cá também as boas práticas aplicadas lá. Tá bem. Guilherme, meu amigo, bom, conta um pouquinho da tua história aí para nós, tua origem. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, com amigo, cliente, presidente Augusto,
um nosso exemplo de amizade mostra como é o perfil da empresa, né? Que a gente faz, né? Primeiro é o contato profissional, mas a nossa forma de atuação, pela seriedade, a gente acaba virando amigo dos clientes. Isso é sempre um prazer, e ter esse feedback sempre dos clientes, né? Esse retorno nos chamando realmente de amigo. Também uma honra estar na mesa junto contigo, Fernando, né? Pela história da família também, do agro, e pela forma guerreira, né? Que tu tem aí de defender o agro da nossa região. Para mim é uma grande honra. E do lado do Emílio também, parceiro de negócios, parceiro de podcast também. Né? E vamos lá. Eu represento, então, né, sou um dos sócios da Real, né? Entrei como sócio e herdeiro, né, depois da morte, falecimento do meu pai. A Real tá completando 30 anos de existência na região, né, de fundação, sempre ligada ao crédito rural. Ela foi criada por uma demanda do Banco do Brasil, porque também pai agrônomo, produtor rural, neto de produtor rural. Ele foi para Santa Vitória plantar arroz junto com meu avô, e o banco lá solicitou, viu que ele era um agrônomo que tinha facilidade em tocar projetos. O Banco de Santa Vitória deu uma apertada nele para ele fazer os projetos. E aí, tu tem que ir para Pelotas e botar a empresa lá. E foi, e sendo sempre o principal serviço, o crédito rural. Então, nós temos um conhecimento, uma bagagem longa em crédito rural. Estamos indo para assistência técnica também, né, para poder auxiliar melhor essa aplicação do crédito rural. A assistência técnica ela deve estar aproximadamente com 7, 8 anos de assistência. E agora focando também os serviços da Real para assistência financeira. Então a gente vai auxiliar o produtor nesses sentidos para perpetuar mais 30 anos a empresa, né? Mais 60, mas eu quiser passar para meus filhos, e vamos tocar o negócio. E essa questão, nós até já conversamos aqui no podcast, essa questão de assessorias, de consultorias, porque o produtor hoje, muitas vezes, ele não tem dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, um setor com capacidade de montar esses projetos, de organizar os projetos com toda a sua complexidade. Então, a entrada das consultorias, das assessorias hoje na vida dos produtores, e eu acredito até que o próprio sistema financeiro facilite para fazer essa junção entre a necessidade do produtor e a possibilidade do sistema financeiro, ter esse consultor, ter essa assessoria no meio do caminho, que entende tanto a necessidade do produtor quanto a possibilidade do sistema financeiro, e acaba fazendo esse meio de campo e agilizando muitas vezes o processo. Né? Foi, como tu falou antes, né? A complexidade que está hoje o agronegócio. Né? Então, tu precisa ter pessoas, ter profissionais ligados, enxergando de fora, né, para poder aplicar. Hoje são N variáveis ali, né, como explicou, coisas que estão entrando dentro do agro, que a consultoria ela tem um mercado ainda muito longo ainda pela frente. Né. Eu acho que está se abrindo bastante consultoria, porque o produtor rural está demandando esse serviço. Está demandando. Guilherme, o Fernando, o Emílio, a verdade é que o produtor rural hoje não produz mais sozinho. Não tem mais condições de dar a atenção devida para as atividades fora da porteira, as gerenciais, econômico-financeiras, contábeis, e mais o operacional, sim, que é muito sensível, que é muito difícil, porque ele está atrelado muito à questão de investimento. Nós tivemos um mês de setembro com 600 milímetros na cidade de Pelotas. Quem é que vai plantar primeiro? Quem faz mais investimento. Exato. Quem é que vai ter melhor lavoura? Quem tem as melhores máquinas, a melhor equipe formada. E para isso, para atender essas demandas fora e dentro da porteira, tu precisa de pessoas.
de assessores, de empresas que te auxiliem nisso aí. Isso que eu digo pro Emílio quando a gente troca uma ideia ali na abertura do Plano Safra, antes do Plano Safra. E aí eu monto umas planilhas de custo, às vezes, para ele, para a gente tentar formar um valor base de custeio. Eu sempre faço uma planilha de alto investimento e de baixo investimento. E eu sempre falo para ele, olha, o alto investimento é o que garante uma melhor safra, um melhor retorno do dinheiro. Então, tem várias variáveis para a gente chegar, para vocês chegarem no valor final. Eu só dou a minha posição de lavoura, né? Mas eu alerto sempre, né, que o alto investimento, quem faz uma melhor aplicação do investimento vai ter um retorno para o banco muito melhor, né? Sem dúvida. Eu queria fazer uma pergunta para o Emílio, te pedir licença. Emílio, qual é a visão do Sicredi hoje com a política econômica atual? Nós temos aí produtos como máquinas com alto custo, altos valores, por matéria-prima estar extremamente inflacionada, juros altos. Né? Nós estamos praticando juros hoje bem acima do que já foi praticado, não é verdade? Qual é a visão do banco? Porque isso aí, querendo ou não, começa a se transformar num gargalo, né? Porque a capacidade de pagamento fica mais restrita e risco. Como é que o banco enxerga hoje isso? Então, aproveitando que foi falado aqui na questão anterior, né? A gente percebe uma importância muito grande na educação financeira desses produtores, né? Porque vocês melhores do que ninguém sabem, né, que para um produtor rural ter sucesso na sua atividade dentro da porteira, ele tem que ser um especialista no que ele faz, né? E normalmente isso demanda tempo, energia, esforço e dedicação a esse ponto que dificulta o outro lado, né, no produtor médio, de também ter uma especialização na parte gerencial, financeira, né? Isso impacta diretamente na percepção que ele tem e realmente impacta na prática as taxas de juros aplicadas hoje, né? Então a gente percebe que existe um cenário de redução de redução na taxa Selic, né? Desculpa. Então dentro desse cenário a expectativa é que a gente consiga, e a sinalização que a gente tem do governo é que fique muito na mão da instituição financeira reduzir cada vez mais as taxas aplicadas no crédito rural, né? Para trabalhar com um produtor médio grande com taxas livres, saindo de um cenário de gastos do governo, né, com subsídios. Isso, pela manutenção que se teve nas taxas, né, em patamares muito superiores ao que tivemos anteriormente, somado a uma queda na taxa básica de juros, percebe-se esse movimento, né, e essa indicação de que as instituições financeiras vão conduzir uma queda aí nas taxas aplicadas. A gente já percebe esse movimento acontecendo, né, com as sinalizações do Banco Central, com a expectativa de curva de juros chegando aí final de 24% a 9% na Selic. Claro, com uma guerra surgindo a cada pequeno período, a gente fica difícil de cravar, né? Claro. Mas a gente tem um cenário nesse sentido, principalmente pegando a visão de início de safra, 23, 24, né? Que é onde a gente mais ou menos tem um desenho e uma estratégia e consegue mapear, de certa forma, a estratégia que o governo trata, né, para esse plano safra. Um ponto importante da gente trabalhar, né, enquanto cooperativa, e entendo que é uma responsabilidade do Sicredi também, né, na sociedade que está inserido, é realmente a educação do produtor para o lado financeiro. Né, conseguir levar conteúdos importantes, interessantes, cursos, buscar parcerias, né, com o Sebrae, com parceiros como a Real Agro, com parceiros como a Embrapa, que conseguem trazer conteúdos de qualidade, né, e de profundidade, mas na visão do produtor e conseguir também oferecer serviços, né, que apoiem essa atividade, né, e que façam com que o produtor tenha uma visão mais clara do momento em de entrar numa operação de crédito, também que isso é importante, né? Não é porque existe a linha aberta, existe o produto a ser comprado, a gente também é um momento estratégico para o negócio dele. Isso. Então, essa visão que a gente entrega para conseguir entregar um produto com responsabilidade e fazer a entrega ótima na necessidade que o produtor possui, né? Isso que o Emílio fala, Augusto, a gente enxerga, às vezes, os produtores cometem um equívoco de comprar as máquinas porque o juro está barato. Nós não temos que comprar máquina porque o juro está barato ou porque o juro está alto. Nós temos que comprar máquina porque aquela máquina tem uma taxa de retorno de investimento positiva para o nosso negócio. E aí é que entra isso que tu colocas. Eu acho que as consultorias, Guilherme, podem ter um papel fundamental de orientar o produtor, inclusive nesse cálculo, que é um cálculo que a maioria dos nossos produtores não tem
consciência de como se faz, calcular uma taxa de retorno de investimento, saber se ele precisa efetivamente daquele maquinário, se aquele maquinário vai trazer o retorno que ele espera. E aí o preço do maquinário e a taxa de juros vão entrar como componentes dessa conta. Mas o resultado principal que o produtor tem que saber é o seguinte: eu tenho retorno daquele investimento ou não? Porque é absolutamente impossível na agropecuária moderna de hoje nós não investirmos. A alavancagem responsável faz parte do nosso negócio. Com certeza. Né? E ela precisa ser feita. Nosso parque de máquinas precisa ser renovado de tempos em tempos, sob pena de nós começarmos a enxergar prejuízos no nosso negócio, no dia a dia da nossa lavoura. Um ano como esse, como o Augusto diz, o produtor que está com máquina sucateada, com trator sucateado, plantadeira sucateada, vai sair caro. Vai sair caro esse sucateamento do parque de máquinas. Né? Então, toda essa orientação é fundamental que as instituições financeiras, que as consultorias tragam ao produtor, que muitas vezes não tem essa visão mais holística sobre essa questão financeira de retorno de investimento. O impacto de uma plantadeira envelhecida, o impacto de uma falta de uma colheitadeira dentro do teu negócio... O juros, se é 9, se é 10, se é 12, é um detalhe, é um grão de areia. Tem uma coisa, Augusto, no nosso negócio que eu chamo muito, que a gente estudava nos bancos escolares em física, que é o momento. Na agropecuária, o momento é absolutamente fundamental. Eu tenho a minha janela de plantio e é fundamental que eu plante. Se eu sair fora daquela janela, é caro. É caro eu sair fora daquela janela. O meu irmão, como vendedor de máquina que foi, da John Deere, a gente sempre discutia o retorno, né? Eu aprendi muito com ele. E aí ele sempre falou, não, plantadeira se paga sempre. Plantadeira, dependendo do que se paga em 2 anos. Plantadeira se paga sempre. Plantadeira, o alto propelido pode fazer conta, tem que fazer conta, colheitadeira mais ainda, trator mais ainda, mas a plantadeira ela vai se pagar, pode ter certeza que ela uma lavoura mal plantada, ter... tu vai conduzir ela até o final do processo. Uma lavoura de arroz hoje que se investe mesmo. 12, 13 mil reais por hectare, lavoura de soja se investindo 5, 6 mil reais por hectare, tu vai conduzir esse investimento de uma lavoura que largou mal. Então tu já larga com potencial produtivo mais baixo e vai fazer o mesmo investimento para aquela lavoura produzir 80 ou produzir 30 sacos por hectare de soja, por exemplo. Mas esse ano eu tive, na Expo Inter, eu tive vários exemplos de como a cabeça do produtor ela é influenciada por um curto tempo assim de fatores de preço. Então, no ano passado as máquinas estavam super valorizadas em função da pandemia, preço de soja. Bom, agora baixou a soja e aí baixou o preço das máquinas também, né? Então eles vinham com super condições na Expo Inter. Só que aí, bom, a gente já fiz o pedido. Só que eu fui para a feira e aí eu estava indo de stand em stand, né, procurando clientes, para tentar fazer negócios, mas o papel de orientar. E aí quando a gente pegava o Modern Frota ali, que tinha que dar 15%, né, de entrada, a máquina, uma parcela agora, já entrando com 15% agora, a máquina nem trabalhou, tu já está pagando. Eu falava, não é o momento. Né? Ele estava pensando só que, bom, no ano passado a máquina estava 2.400, agora está 1.900.000. Não é, né? Ele não é essa diferença de preço que vai viabilizar. Não tinha outros fatores, aí vai pegar um juro de 12,5, né, com prazo longo. Aí, bom, consegui desfazer vários negócios para justamente vamos tentar plantar a lavoura primeiro, vamos ver lá na colheita para ver como é que está esse potencial, porque o crédito rural vai ter sempre. Né? O crédito rural vai ter vários parceiros de banco falam, hoje a linha está fechada, mas bota o projeto ali, vai sair, a gente dá um jeito, mas tem que fazer de cabeça bem pensada. Exatamente, tem que entender o que está fazendo. E assim, Guilherme e demais, né? Quando a gente olha o impacto do agro, né, na economia brasileira, a gente não consegue imaginar, né, que as instituições financeiras vão deixar de trabalhar com o segmento, ou que o governo vai deixar de olhar para o segmento com subsídios, com apoio, com fomento a isso, principalmente quando a gente compara, né, com o que outros países apoiam a agropecuária, né? Então a gente é um movimento mundial que existe, a gente não vai deixar de acho que a acontecer isso no balança Brasil, comercial nossa diz isso com muita clareza. Claro. Nós estamos aí, se não me engano, no final de setembro, com 60 bilhões de dólares de superávit comercial. Se tirar o agro da conta, nós passamos a ter um déficit de 50. Exato. Então a conta é muito clara, é muito simples. Relacionando com o que o Emílio falou,
o incentivo que há de outros países e o incentivo que há no Brasil. O incentivo do agro, dos Estados Unidos para o agro, eu vi o dado que é em torno de 120%. Né? Então, a agricultura lá é toda subsidiada. Sejam republicanos ou democratas, não abrem mão desse apoio para o setor agropecuário. E no Brasil, 30%, 30 e poucos por cento aí, e agora podando mais um Sabe, pouquinho. Guilherme, que a gente tem um discurso, quando a gente conversa com o governo, vamos dizer, que a gente entende que talvez, certamente, o nosso governo não tenha as condições financeiras de nos apoiar como um governo norte-americano, por exemplo, apoia os produtores norte-americanos, mas o mínimo ele tem que nos proteger. Eu acho que no que ele não pode é deixar o produtor brasileiro à mercê de uma negociação comercial com alguém que está sendo altamente subsidiado, que está sendo carregado no colo pelo governo. Porque a agricultura europeia hoje é isso, né? Exato. A agricultura europeia hoje é uma agricultura carregada pelo governo. O sujeito cria para ter apoio, para ter acesso a subsídio, o sujeito planta para ter acesso ao subsídio, né? E felizmente, o produtor brasileiro não precisa ser carregado. O produtor brasileiro foi forjado a frio ao longo do tempo. Ele se tornou extremamente eficiente. Lógico que nós precisamos, sim, de, em alguns momentos, participação do governo em equalização de juros. E a atividade agropecuária precisa de um juro diferenciado por questão de safras. É um período diferente, são períodos mais prolongados. Assim como o seguro agrícola. Eu até gostaria de lançar esse tema, Augusto, para a gente começar a conversar também. O seguro agrícola, que tem, nos últimos anos, se mostrado algo fundamental, principalmente para o nosso Estado, que tem sofrendo uma série de intempéries. E o seguro agrícola no mundo precisa da participação do governo. Porque se ele for lançado somente ao mercado, ou ele fica inviável para a seguradora e quebra a seguradora, ou ele vai ficar inviável para o produtor que não vai ter o dinheiro para pagar o prêmio. Então, como é, Emílio, até já entrando nesse tema seguro, como é que o Sicredi enxerga essa questão de seguro? Como é que trabalha internamente o banco com o seguro agrícola? Hoje trabalhamos com uma corretora, né? O Sicredi tem uma corretora específica de seguros, né? Que atendem todos os demais seguros, né? Seguros gerais e também o seguro agrícola, que talvez seja a pauta mais importante aqui da gente avaliar, né? E o que a gente percebe, né, é uma fuga das seguradoras do Rio Grande do Sul em função dos últimos anos, né? Então a gente, em todas as negociações que chegam até nós, né, a gente vê sempre uma negociação de um entendimento de que a seguradora quer uma fatia maior do Centro-Oeste em seguro para compensar, né, o Rio Grande do Sul. E acaba que, por não ter esses riscos climáticos tão evidenciados quanto a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, os produtores lá não acessam, não fazem seguros. Então, a balança também na negociação da seguradora se torna pesada para eles assumirem o risco aqui e acaba acontecendo essa fuga. Sem uma intervenção mais forte do governo, a gente não vai conseguir deixar não vai equilibrar essa necessidade que temos aqui, a conta não fecha. É complicado. É bem complicado. E o dado que eu tive essa semana, não sei se tu sabe também, que o governo não vai dar o subsídio de 1 bilhão que foi prometido. Né? Não vai ter o subsídio. Né? Que tu falou que é extremamente importante, né? O subsídio do governo a gente não vai ter. O governo fez uma realocação e deixou o produtor desamparado, e aí o custo do seguro fica muito alto. Essa notícia é péssima. Fica muito alto. Nós temos o norte do estado aí, já vinha, acho que na segunda safra consecutiva, aí, com perdas muito significativas, né? Nos últimos 5 anos eu acho que o estado foi o que mais deu dor de cabeça para a seguradora. Mas uma perda muito significativa, né, Guilherme, na zona norte do estado, ali na metade norte, de colheitas baixíssimas, né, de insuficiência para cobrir os custos, muito sensível, na verdade. Nessa hora é o seguro, porque o fluxo de caixa de quem não colhe não tem quem sobreviva. Não é verdade? É verdade. Passar 2 anos, alavancado, 2 anos. Aí a gente quer produtor com investimento, a gente quer produtor bem equipado em termos de máquina. A gente passa 2 anos sem ter receita. E aí não tem planejamento sustente, né? Aí não tem planejamento Como é que tu vai sustente. montar um planejamento sem faturamento? Até pelos valores que se trabalham, Claro, na verdade. exato. A gente está trabalhando com custo de Safra soja. com custos altos. Né? Custos Safra altos. passada, custo altíssimo. Né, Guilherme? Mas Aí cada um tem seu custo de arrendamento, mas tem gente que pagou 10 mil reais ano passado para plantar 1 hectare de soja, né? Mas entrando em todo esse risco que tem em função do seguro, quando a gente tem parceiros bons, né, quando tem uma boa de uma revenda de insumos, né, com parceira, quando tem um bom banco parceiro,
acaba fazendo o que o seguro não faz, né? Porque a revenda não vai pagar o prejuízo, mas acaba alongando dívidas. A realidade do produtor. Até porque esses produtores têm histórico. Normalmente são bons produtores tradicionais, bons pagadores. Não jogar tudo no colo do seguro. Não, o seguro ele tem o lado dele, né? A revenda não tem a obrigatoriedade de renegociar dívidas, né? Só agora, que, Guilherme, vamos aproveitar e falar, vamos imaginar anos de estiagem, como nós tivemos nas safras passadas. Melhor seguro se chama irrigação. Irrigação. Esse é o melhor verdade, seguro. Até porque eu digo o seguinte, o seguro, ele cobre o prejuízo do produtor, muitas vezes. Mas ele não tem a capacidade de fazer a economia circular como uma boa safra faz. É verdade. Então, o melhor seguro para a sociedade é a irrigação. E nós estamos num estado que até o momento nós temos tido dificuldades em irrigar as lavouras, em parte em função de uma legislação que foi feita de forma equivocada e está se brigando, inclusive com o apoio do próprio governo do estado, para alterar essa legislação, para que nós possamos acumular água, né? Muito se tem dito, os regimes de chuva do estado são regimes que possibilitam a acumulação de água, e nós vamos ter que começar a olhar mais severamente para essa questão de acumulação de água, para trazer essa estabilidade produtiva para as nossas culturas de sequeiro. Temos possibilidade de fazer isso, né? E eu até aproveito para questionar vocês, nos últimos anos, projetos de irrigação, de pivôs, de canhões de irrigação, como é que isso tem circulado tanto no banco quanto na consultoria? Isso a gente percebe, né, Fernando, que existe, né? Vem com bastante volume, bastante intenção, mas menos, não sei se você percebe isso também, Guilherme, mas menos do que talvez pudesse ser fomentado, né? A gente tem produtores muito estruturados, né, que realmente buscam, mas até está num trabalho da cooperativa, né, levar esse entendimento, né, até posso pegar emprestado essa tua frase, né, que o melhor seguro é a irrigação, né, para a gente levar isso adiante. Porque mais barato que o seguro, né? E mais barato que o seguro. Com certeza. E existem linhas específicas para isso, né, para financiamentos de longo prazo, com carência, né, que permitem que o produtor consiga se readequar a todo esse investimento que ele fez, né, para ter o retorno disso e manter essa segurança, né, Guilherme? Eu vendo pelo lado de projetos, né, nos últimos anos o recurso terminava muito rápido, né, falta recurso sempre para irrigação. Sim. E aí quando é pivô precisa de barragens maiores, barra nas leis. Sim. Para carretel, aí sim, ano passado se fez eu fiz muito carretel, porque aí não precisava da FEPAM, só outorga, né, o CIOT, então tinha algumas manobras que a gente conseguia viabilizar os investimentos de irrigação. Mas a gente viu que o que mais trava o produtor de fazer um investimento em irrigação aqui na nossa região é o fato que ele sempre pensa que o ano que vem ele não vai precisar utilizar. Tá? Então, a gente mostra todos os números, mas o produtor diz, não, mas vai ser um ano chovedor, está marcando que vai ser 3, 4 anos bons, aí eu não vou entrar nesse investimento. Sim. E o principal fator, né, que eu tava esquecendo, o principal fator é que a gente está em cima de áreas arrendadas, né? Nossa agricultura aqui está em cima de áreas arrendadas. Então a gente não tem contratos longos, né, cartas de anuências longas. Então isso aí inviabiliza, porque o pivô, por mais que o sistema de irrigação ele pode se pagar, né, quando foi a virada do preço da soja, teve produtores aí que pagaram em 1, 2 anos se pagou o sistema, né? Mas para tu viabilizar o negócio, né, se tem um prazo maior e aí tranca nos contratos. Certo. A maioria das vezes, né? E a grande, realmente, trazendo esse ponto, né? O perfil são produtores com áreas próprias, né? Que conseguem, hoje, na nossa realidade, implantar esse tipo de investimento. Tens uma ideia da nossa área plantada da região sul? O que é produtor que planta em terra própria? O que é arrendado? Algum percentual parecido, assim, alguma coisa próxima? Olha, o escritório ali, ele faz aproximadamente custeio, tá? Para em torno de 60 mil hectares ano.
está em torno de 85%, a gente já fez esse levantamento no ano passado, 85%. em cima de área arrendada. Eu tinha o número do arroz no estado, que é 70%. Nessa linha, ó. isso aí, 70% das lavouras de isso arroz do aí. estado do Rio Grande do Sul são áreas arrendadas. Que a gente consegue montar uma questão de perfil e de gargalo, né? Agora, o proprietário da terra vai ter que ter essa sensibilidade, né? Porque muitas vezes essa é uma questão de sobrevivência do parceiro dele no negócio. Isso aí. E a receita dele, a renda Isso dele aí. vai depender desse investimento, do próprio Mas proprietário. é isso que a gente, como consultoria, está tentando montar, é trazer o proprietário para dentro do negócio, né? E ele passar de arrendamento para a parceria. Exato. Né? Daqui a pouco ele participa do próprio investimento. Do próprio Quanto que investimento. valoriza isso aí, um hectare de terra com isso irrigação. Isso aí. Então, em comparação ao a hectare gente conseguiu contratos longos e botar ele como parceiro. Tá, existe um tempo, né, para o proprietário conhecer o produtor e confiar para entrar numa dívida dessas aí, né? Mas o retorno com certeza, como tu falou, é melhor que seguro. Né? E se paga. É a estabilidade produtiva, né? Que é o que nós buscamos, que nós temos na lavoura de arroz em função de irrigação. Precisamos levar essa estabilidade produtiva para as culturas de sequeiro nossa, né? Para a nossa soja da região, o milho que começa a entrar aí. Eu acho que é fundamental nós trazermos a irrigação. E eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, uma curiosidade. E outras culturas? Porque muitas vezes a gente fala em arroz e soja, que é o carro-chefe aqui da nossa região, né? E milho, e nós estávamos falando há pouco, no nosso intervalo aqui, né, do potencial que existe já na região sul, da questão da vitivinicultura, da olivicultura, né, a questão madeireira também, né? Tem novidades aí, tem outros projetos, Guilherme, Milho, o que tem de novo aí? Tem em termos de estado aí, o que vocês têm recebido aí de novidades? Posso falar um pouquinho? Pode, claro. A gente não faz só custeio de soja e só de arroz, né? A gente faz pêssego, morango, brotos de alfafa, né? Mirtilo. A gente faz o que aparecer ali, o que dá para financiar, a gente tenta viabilizar. Morango, a gente vê assim, o retorno que dá, né? Porque hoje está diminuindo o número de produtores de morango, então quando entra a irrigação no morango, e aí sobre estufa, né? Tu tem o ano inteiro. Mirtilo, o nosso produtor, que é um grande produtor aqui, ele 100% irrigado, porque ele falou que se ele tira a irrigação, ele não garante a produção, né? Então ele precisa garantir. A gente tem um cliente produtor de morango bom, ele precisa oferecer o morango praticamente o ano inteiro, né? A oferta. Vem a Fena Doce aqui, então tipo a Fena Doce, o bombom, e imagina que são, né, vende 2, 3 milhões de doces, né? E o doce preferido é o bombom de morango, né? Ele precisa colocar 200, 300 ou 1 milhão de morangos, né? E isso vem da nossa região. Então tu tem que ter irrigação para garantir o produto para o consumidor final. Pêssego, né? O pêssego, que é um dos problemas, né, que se terminou, né? Tem muito em função de horas frio. Só que nossos produtores que irrigam morango, pêssego, conseguem sempre manter aquele padrão, né? Aí já sai de um pêssego de compota para botar um pêssego de mesa, já entra em outros mercados. Patamar de valor agregado. Então, e aí, quando falou o que tem de novo, né? O Eduardo Leite, quando entrou, ele focou bastante no mais água, mais renda ali. Então, e aí vem por intermédio do Banrisul bastante incentivo, né? Acho que o Sicredi também entra nesse programa, né? O governo está incentivando, né? Que a própria legislação já foi modificada para facilitar o acúmulo de água, se não me engano, em açudes com até 25 hectares. Isso, já mudou. O próprio licenciamento está mais simplificado. Isso aí. Então, o Estado E aqui, né, a gente olhando com a visão Sicredi, né? A gente tem uma base na região, né, pegando até Pelotas também, mas olhando a região em torno de Pelotas, né, o fumo muito presente, né? Então, essas
e a gente sabe o quanto o fumo impacta na Pois produção essa do é uma Estado, discussão, né? Emílio? Nós ainda não temos algo para substituir o fumo, Exato. né? Nessas propriedades menores. Quando tu veio a pergunta assim, né? Tá, e o que está surgindo de novidade? Bom, essas novidades a gente tenta trazer como alternativas ao fumo, né? E a gente já discutiu o pêssego como alternativa, a gente vê realmente uma redução na produção de morango, que eu acho que eu considero uma cultura muito importante quando bem manejada, de potencial. O que eu ouço, né, conversando com produtores, né, que realmente... talvez não para Pelotas, mas pensando em Turuçu, por exemplo, que é um município próximo, né? A gente tem uma dificuldade na logística desse morango, Sim. talvez até pelo potencial de organização do município, pela quantidade de produtores, né? De trazer isso para grandes centros como Pelotas para poder ter essa produção e essa comercialização durante todo o ano. E quando a gente pensa no produtor de fumo, né, pelo potencial de faturamento que existe hoje para uma área de 2, 3 hectares, né? A gente precisa ter alternativas e tentar voltar a falar em culturas em determinados momentos se imaginou que isso fosse o leite, né? Mas o leite está vivendo um momento muito complicado, muito delicado, com dificuldade de geração de grande receita, né? Exatamente. E até, Guilherme, a gente ouve falar muito, né, e demais, né? Ouve falar muito de produtores até pensando em deixar, né, a produção de leite, né? Isso é uma questão, um ponto muito é triste também e importante a gente analisar, porque acaba gerando desabastecimento, né, e demais pontos que são muito complicados para o nosso. E aí a gente vê a importância daquela variável chamada políticas públicas, né? Que compõe políticas públicas na questão ambiental, na questão dos juros, né? E aí a gente percebe que precisa de um protecionismo também para o setor um pouco maior. E né? o leite está sofrendo exatamente aquilo que a gente conversava há pouco, que está faltando uma proteção, e aí sim, Isso aí. uma proteção não porque o nosso produtor é ineficiente, proteção porque nós temos subsídios de fora que estão colocando o leite a preço mais baixo aqui. Essa é uma função do governo. Essa é uma função do governo. Nós não temos medo de competir. E o leite muito mais, eu vejo o leite e o incentivo do governo como uma questão social, né? Também, né? Eu acho principalmente, né, para tu não tirar o produtor, o médio produtor, sair da atividade, vender Vai a se leitaria, encaixar como na sociedade? Se sai da leitaria, vai se encaixar Isso, como? muitas vezes não é viável para o caminhão ir buscar 200, 300 litros, mas só que é a subsistência da família ali, né? Então, a questão social do leite, eu acho que ela tinha que vir em primeiro lugar. Ainda mais pelo perfil, né, do nosso governo hoje, né, que preza tanto, né, quilombolas e assentados, né? Os assentamentos basicamente é leitaria, né? Então estão matando os produtores de leite. Né? E a gente percebe o contrassenso, né? Porque quando visitamos grandes centros, a gente percebe pessoas inúmeras, uma grande quantidade de pessoas vivendo na rua, não tendo possibilidade de acesso a trabalho, uma condição mínima, né, de subsistência. E, ao mesmo tempo, quando converso com produtores rurais, eu ouço que é difícil conseguir mão de obra, não tem pessoas qualificadas para trabalhar e não tem nem pessoas para trabalhar. Por que as pessoas saíram, né? Quando aconteceu isso e por que aconteceu e como não retomar isso, né? Talvez exista uma oportunidade, né, de apoiar tanto a população que passa trabalho em grandes centros, né, nesse sentido, e também a mão de obra no campo que existe uma condição de dificuldade hoje. Muito. Um dos sentou uma pessoa no teu lugar aí dias atrás que a mim pessoalmente me acrescentou muito, que foi o Silotério Iribarri, né? Sempre, né? E ele fala muito da questão formadora, né, das nossas academias hoje, de formar muito doutor, muito mestre, né? E tá faltando formar pessoas mais ligadas aos técnicos, né? E casualmente amanhã nós temos uma série de homenagens na Associação Rural de Pelotas, onde o nosso amigo aqui, Fernando Rechsteiner, vai ser agraciado com mérito rural. Estão todos convidados a comparecer. Obrigado. E nós vamos homenagear o KVG, né? Com 100 anos de história, formando técnicos. Mas é um gargalo do setor produtivo muito sensível e muito sério, que é a questão da mão de obra. Sem dúvida. Não é verdade? Então, nessa produção de baixa escala e de alto comprometimento de mão de obra, a gente percebe também que essa questão de mão de obra no leite, né, até para a questão do fumo é mais sensível ainda, né? Sim. Tu vê o gargalo que vem se transformando, né, nesse setor produtivo dessas culturas. Mas, Emílio, nós conversávamos antes de vitivinicultura, né, olivicultura. Como é que estão os projetos? Que o Sicredi tem sido provocado por esse segmento? Como é que está? Tem sido provocado. A gente, inclusive...
percebe bastante essa movimentação para essas culturas no município, acontecendo até no município de Canguçu, mais para esse lado do município. Machado, Pedras Exato. Altas, né? Exato. Então a gente Erval. recebe muito esse tipo de negócio, né? E é importante, muitas vezes, né, o produtor não sabe, mas para culturas perenes, né, a gente consegue investimentos de longo prazo para pagamento. A gente não precisa fazer um custeio de 1 ou 2 anos. A gente consegue estender esse investimento inicial de até 10 anos, com carências de até 3 anos. Então, o produtor, depende da cultura, até 5. Então, o produtor consegue ter uma adequação ao seu fluxo de caixa, e aí eu acho que a gente volta a falar em planejamento e volta a falar em educação financeira e a conhecer o portfólio que é oferecido com subsídio do governo, então é de acesso das instituições financeiras, e o Sicredi consegue acessar isso de forma completa para fomentar essas culturas, né? Porque o produtor que busca um recurso de curto prazo ou com uma taxa não subsidiada, ele certamente tem dificuldade em implementar isso, né? E quando a gente não apresenta as condições ótimas, né, para ele ter acesso a esse tipo de financiamento, a gente dificulta por exemplo, a transição de culturas, né? Quando a gente pensa em alternativas para o fumo, quando a gente pensa na manutenção dessas famílias no campo, né? Então a gente vê isso acontecer de uma forma delicada. É dia a dia das nossas agências, né, tentar levar esse conhecimento para os produtores, né? Então, seja em Pelotas, seja em Canguçu, seja em São Lourenço, seja em Turuçu, isso sempre acontece, né? E cada vez mais vem a busca por culturas alternativas. Isso é muito gratificante porque a gente, de certa forma, né, a gente dilui esse risco da concentração, pensando até no lado social e econômico, né? Porque a gente tendo uma monocultura numa região, no momento em que ela for impactada, toda a sociedade é impactada, né? Porque o agro não sustenta somente o produtor rural, e sim muito do comércio e muito dos municípios da região. E essa importância precisa ser vista também. E a gente aqui no Sicredi, a gente fomenta essa mudança, alternativas em culturas, entendendo essa prioridade. Emílio, eu sempre tive uma curiosidade em relação ao Sicredi, de entender o funcionamento do Sicredi. É uma cooperativa de crédito. Uma cooperativa de crédito. Diferentemente, por exemplo, de um banco privado que tem agências pelo Brasil inteiro, sim, o Sicredi, embora esteja pelo Brasil inteiro, essas agências são independentes, há regiões que trabalham de forma independente. Como é que funciona? Exato. Há uma centralização? Como é que funciona? Então, boa a tua pergunta, Fernando. No início eu comentei que estamos em todos os estados do Brasil, né? Só que estamos em todos os estados a partir de 105 cooperativas. Então, o Sicredi é formado por 105 cooperativas, formado por 5 centrais, né? Existe um centro administrativo que é como se fosse um prestador de serviço para essas cooperativas, né? Que trabalha na estratégia, trabalha no relacionamento político, na busca por recursos, né? Mas esse órgão, esse centro administrativo, não é superior às cooperativas, ele é um prestador de serviço. A autonomia, a estratégia, a capacidade de trazer o associado para liderar esse movimento cooperativo, ele é de cada cooperativa. Então, o associado da cooperativa do Sicredi, com sede aqui em Pelotas, a Sicredi Interestados, todo o recurso que ele movimenta com a cooperativa, né? Os depósitos que ele aplica na cooperativa ficam na região, né? E a cooperativa faz um trabalho com os seus recursos a partir dos seus associados e para os seus associados, onde os associados têm poder de voto na sua cooperativa, justamente porque essa estratégia é toda regional. Há uma independência regional. Há uma independência regional, exatamente. E essa divisão dos lucros aí que ele falou joga o produtor muito para dentro do Sicredi. De uma hora para outra pinga um dinheirinho na conta lá. Tu não imagina, né? Dentro do trabalho, né, de uma cooperativa, a gente não trata o resultado positivo financeiro como lucro, porque eles são sobras. Porque é uma instituição que as sobras delas são destinadas à própria cooperativa e aos seus associados, né? Então, existe uma participação nessas sobras que voltam para todos os associados da cooperativa, claro, com base no que eles movimentam e no que participam. Mas o que é importante, né, é que seja um produtor rural que tem 5.000 hectares, ou seja um produtor familiar que tem 3 hectares, esse CPF, essa pessoa tem o mesmo direito a voto nas decisões da cooperativa, nas assembleias, e também tem direito à participação nos resultados da cooperativa, como todos os associados. Esse resultado também... Cooperativismo na essência mesmo, né? Exato. Indo para programas sociais também, né? Também. Indo para hospitais, né? Escolas. Agora eu vi, teve para a formação de um poço artesiano, né? Que vai beneficiar
se eu não me engano, 26 famílias. Sim, É sim. tudo feito com, né, o dinheiro, ele dá esse lucro à comunidade de novo. Né? Então isso aí a gente não vê em outros bancos, não vê. E eu vejo uma contribuição social, assim, como eu digo, na veia, e eu vou voltar novamente ao assunto da região de Pedras Altas, Gerval, de Pero Machado, né, que é uma região caracterizada pela pecuária extensiva, não é verdade? E nós estamos tendo um movimento migratório para essas culturas. Se não tiver investimento de instituições financeiras ali para fomentar, Não vai haver essa transição. não vai haver essa transição e não vai haver a construção de um potencial muito alto que tem naquela região. Aquela região vai se transformar num polo turístico muito forte. Precisa de política pública, novamente, e precisa de um aporte dessas instituições financeiras, porque capacidade tem, né? Sim. Tem aptidão. Sim. Né? Nossa uva, na nossa região aqui, eu digo toda a região sul, é melhor que a uva da Serra Gaúcha. E ontem nós estávamos falando em qualidade, né, Fernando? A qualidade da carne, né? Se nós perdermos esse perfil de qualidade, a gente não consegue proteger o mercado que a gente tem e nem expandir. E serve para o arroz também, né, Fernando? Serve para o arroz também. Então eu vejo uma questão social muito importante dessas instituições financeiras que fomentam o produtor, que faz o seu trabalho, tira o seu lucro, mas também existe um impacto social muito forte, porque vem os empregos, vem investimentos, vem melhoria em estrada, vem questão de tributária, que também incrementa a renda. Então é uma questão social muito Hoje forte. abre-se um novo horizonte para essa região. Não tenho dúvida. Que há pouco tempo atrás estava meio limitada em pecuária extensiva, como disse Augusto, e hoje abre-se um novo horizonte. E já se provou que dá certo, já tem gente fazendo dar certo. E vão ter um faturamento igual ou superior ao nosso aqui da região sul. O estado que está enraizado na soja e no arroz. Provavelmente. Não tenha dúvida disso. Vai inverter, né? Os exemplos que eu tenho são quase 100% de filhos de produtores querendo entrar na atividade de uvas e oliveiras. Né? São filhos que fizeram medicina, advocacia, aí foram para a Europa para fazer algum estágio, né, um intercâmbio e ver como lá funciona. E aí, como a gente falou que onde tem a pecuária extensiva, os filhos vê uma oportunidade de pegar 5, 10 hectares, né, uma área pequena, e implantar. Que apesar de ser 5 ou 10 hectares, são grandes produtores, né? Dependendo da cultura, são grandes produtores, né? E aí, até para desconstruir aquela mística, né? Pequeno produtor, não, são grandes produtores. 100 hectares naquela região hoje para pecuária é complicado. Né? Sim. Mas para o negócio não se viabiliza. Não, 100 hectares para oliveira e para é um grande produtor. A gente sempre vê o filho do produtor, que não tem muitas vezes nada a ver com a atividade, é o que está querendo investir em oliveiras. Sim. É um campo mais aberto, né? Então ele enxerga ali um potencial já. Ou, às vezes o produtor ele só quer arrendar, o proprietário arrendar para soja ou a pecuária extensiva. Nós temos que desconstruir essa narrativa de que a grandeza do produtor está vinculada à sua área. Exato. Isso é uma narrativa construída muito Nós temos uma equivocada. frase na Farsul, Augusto, que todo produtor é grande. O que diferencia é o tamanho da propriedade. Pode ter a pequena propriedade e a grande propriedade. Mas o produtor, todos são grandes. Todos são grandes. Não tenha dúvida disso. Isso a gente aprendeu, né, na nossa visita ao Espírito Santo, né, como havia comentado. Lá, produtores de café também não. Produtor de café de 400 hectares é um infinito. É um infinito. É um infinito. Então, não existem pequenos produtores. Existem grandes produtores em pequenas propriedades. Né? Isso a gente aprende lá. E quando a gente olhando do lado do turismo rural, né? Se a gente olhar as rotas famosas, né, do estado, né? Olha Vale dos Vinhedos, olha, agora surgiu Altos de Pinto Bandeira, agora há pouco tempo, né? Todas estão com a placa do Sicredi incentivando essas rotas. Se vocês entrarem lá, vão ver o Sicredi nas cooperativas. Detalhando toda a rota, incentivando, e a gente entende o valor disso para cá também, e a gente quer trabalhar dessa forma. Então, é organizar, é a gente olhar, e o que me chama a atenção é a união também de quem participa disso, né? Ver que existe um trabalho em conjunto nas vinícolas, existe um trabalho em conjunto dos produtores.
tudo acontece com o privado se unindo para, de alguma forma, empurrar o público para conseguir apoiar e fazer isso andar. Né? Eu vou ser um pouco egoísta, mas vou tirar algumas curiosidades minhas pessoais, tá? Vou pedir licença para vocês. Emílio, o Sicredi nasceu do agronegócio, né? Em função do agronegócio, atendendo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e hoje vocês já estão em outros estados, né? Isso mostra também, e também atendendo já outros segmentos da sociedade, não somente o agronegócio, e mostra uma questão de adaptação do banco muito precisa, muito eficiente. Quais são outras culturas que vocês estão atendendo em outros estados? Falasse agora em Espírito Santo, café, deve de ter seringueira por lá também. Sim, certo. Cacau, pimenta do reino. Né? E entre outras culturas, porque vocês também estão no Mato Grosso, acho que estão em São Paulo, e atendem também o setor primário, né? E sim, com certeza. Então, o Sicredi hoje, pela atuação nacional dele, né, as cooperativas desenvolvem expertise de cada região. Então, em São Paulo, né, a gente tem muitos produtores de cana-de-açúcar, de café, todos são atendidos pelo Sicredi. A gente pega no Centro-Oeste algodão, a gente pega milho em grandes quantidades, grandes potenciais. Então, soja também, a pecuária de diversas modalidades, né? Olhando o gado europeu, o gado zebuíno no centro do estado, né? No centro do país. É só gerar a demanda, né? É só gerar a demanda. É gerada pelos próprios cooperados. Exatamente. Então, cada região deve ter um perfil de agência. Gera demanda. Olhando o Espírito Santo, é atendido café, pimenta do reino, mamão, seringueira, cacau. Ovos, né? Acho que tem muitos. Também tem produtores de ovos. Então, inclusive a pecuária lá também acontece, também existe, né? E é engraçado que a gente... Menor escala, né? Menor escala. Mas é engraçado que existiu até um produtor de soja único lá no Espírito Santo. E saiu no jornal, saiu em revista que ele produziu soja. Celebridade lá do Virou uma celebridade. E como é que andou lá, hein? Como é que foi? Olha, é algo que não era na nossa área de atuação, então a gente olhou só as manchetes, assim, né? Mas era algo experimental, não era algo muito em larga escala. Interessante. Um outro desbravador, né? Agora o estado do momento agora é o Goiás, né? Que vem incrementando também bastante áreas de soja, né? E vem aí com força na atuação da sojicultura. Mas, Guilherme, e questão de... Eu percebo muito um trabalho teu hoje fazendo esse elo, né? Do produtor com as instituições financeiras, né? O que me parece que tem facilitado talvez muito o teu trabalho, a eficiência que melhorou com relação às instituições, né? Há 10, 15 anos atrás, eu digo isso por experiência própria, tempo do teu pai, nós entregávamos um projeto feito à mão, né? Os processos. No Excel, né? Eu tinha a pasta laranja lá no arquivo do seu Mário. Tava lá meu nome. E a verde era da minha mãe. E hoje é impressionante a agilidade das instituições financeiras para... Essa pergunta também se estende ao Emílio. O mercado está muito mais concorrente hoje, né? Antes tinha uma concentração no Banco do Brasil, né? Mas a digitalização de todos os processos. A digitalização, né? A digitalização de todo o processo. Mas também existe uma questão, claro, essa questão tecnológica, digitalização, etc. e tal, os aplicativos, né? Hoje tu me liga, Augusto, me tira uma pendência lá no teu aplicativo, eu trouxe pá, e em 2 dias, muitas vezes tu tá em 48 horas, o dinheiro tá na conta, né? Mas a concorrência também muito provocada até pelo Sicredi, né? Porque existe uma concentração no Banco do Brasil. Essa concorrência, né, ela existe, né? Vocês têm um mercado que disputa hoje, né, os clientes do agronegócio. Eu acho que isso aí melhorou muito a eficiência. Claro. E a concorrência é sempre benéfica para o cliente, né? Seja ele associado à cooperativa ou cliente numa instituição financeira. E essa é a grande vantagem de a gente ter um mercado mais aberto, né? E dentro desse movimento de agilidade, né, o que a gente percebe é que o que deu um impulso a isso são os dados e a inteligência a partir desses dados, né? Quem acessa linhas de crédito rural sabe que a partir de 2019 foi obrigatório ter o cadastro ambiental rural para que seja feita uma operação de crédito rural, isso imposto pelo governo, né? A partir do momento que toda área tem um cadastro ambiental rural, existe uma base de dados com o croquis de cada área produtiva. Então existe uma inteligência que já consegue mapear e vincular o proprietário desse CAR com essa área e a produção que ela existe, seja por dados via satélite, seja por ter coordenadas para visitação. Então
isso traz uma velocidade muito grande na tomada de decisão das instituições financeiras em oferta de crédito. Em conseguir entender que histórico somado à produtividade avaliada por satélite, somado a patrimônio, somado a faturamentos históricos, né, conseguem gerar uma capacidade de atender esse produtor de determinada forma. Com crédito pré-aprovado, até um determinado limite de X, exatamente, o produtor já tem um crédito pré-aprovado. Bem nessa linha que é feita a agilidade. E claro, a gente aproveita também, né, o know-how e a parceria, né, das empresas como a Real Agro, que conseguem ter, e assim, a gente é um exemplo vivo, né, Guilherme, que na minha atuação na agência era uma troca quase que diária da gente conversando sobre produtores, sobre como era visto a parte técnica, né, que estava muito mais na tua mão, né, Guilherme? E como a gente conseguia montar estratégias para atender os nossos associados, né, nesse sentido. É uma agilidade que, somada a dados, somada à inteligência a partir desses dados, consegue nos trazer um ganho cada vez maior. E eu nem estou entrando no mérito aqui, que talvez fuja um pouco da minha alçada, de inteligência artificial, Sim, né, de um segundo momento em desenvolvimento, né, mais disruptivo, que certamente está batendo na nossa porta e já entrou no agro e a gente já vai estar com ele nos próximos períodos aí para avançar cada vez mais. Porque a rapidez na tomada de decisão ela é cada vez maior. Né? Tu precisa de informação. Eu acho que essa facilidade dos processos, essa agilidade, justamente foi em função dessa concorrência que nós falávamos. Claro, o produtor entrar numa instituição financeira, demorar 15 dias para analisar o processo dele, ou uma instituição financeira que em 2, 3 dias dá um retorno para ele, não tem dúvida que ele vai optar pela... Na época que o Augusto pegava a pastinha laranja dele, verde, o dinheiro saía quando ele estava plantando já para comprar um adubo. Era dessa forma. Hoje está colhendo e já está tirando a próxima safra. E a inteligência artificial no crédito rural, eu tenho certeza que ela vai somar muito, porque os satélites hoje aí já tá tendo um histórico diário já em cima de 5 safras, 10 safras. Então enxerga o potencial produtivo da área, quanto que a área tem a possibilidade ou frustrações de safra naquela área, para trabalhar junto com as seguradoras e a quantidade de dados que a inteligência artificial consegue interpolar, né, e os dados que as próprias instituições têm, né, de deixar o crédito mais ágil, mais rápido, né? E isso daí falando pela empresa também, para nós é muito melhor. Na época que se fazia um projeto no Excel ali, tirava a xerox uma série de documentos. E o croquis como é que era, Guilherme? Lembra do croquis antigamente? Que era um desenho, casinha. Tava com canetinha colorida, né? Hoje não. Artesanato total. Exatamente. Hoje a gente consegue ser muito exato nas informações em um tempo reduzido, assim. Em menos de 1 hora a gente consegue ter uma operação pronta. E se dependendo, né, para quem recebe, a gente consegue fazer um contrato. Falou em 2 dias. Muitas vezes 2, 3 horas a gente consegue estar quase com o contrato na mão. Muito em função dessas parcerias que vocês falam. Vocês já estabeleceram, está muito claro para nós que vocês têm uma parceria, tanto o Sicredi como o Agro Real, e fica muito fácil de trabalhar dentro dessas parcerias, que começa a se criar um ambiente de confiabilidade, de segurança para todas as empresas. Porque quem faz muito crédito rural acontecer são os agrônomos que fazem esse planejamento e os projetos. É ele que vai depender muito deles, da eficiência deles de colocar o projeto no banco, ser mais correto possível, né, para que o projeto passa numa esteira e saia numa ponta, né. E aí essa parceria que a gente fez com o Sicredi, né, com o Emílio, foi justamente para tentar melhorar sistemas, não só para a Real, né, para todos os agrônomos que trabalham, né, ter a nossa visão para que facilite. No final, quem vai sair ganhando vai ser o cliente, né? O projeto sai mais rápido, né? As informações digitalizadas, quem analisa a operação de uma forma muito mais rápida, né? O Sicredi ele foi um dos pioneiros nessa digitalização
de projetos agropecuários. A gente tem desculpa, Augusto, mas a gente tem na Real Agro quase que um piloto da cooperativa, né? Então, quando surge uma novidade, Guilherme, e aí, vamos enfrentar essa. Passa por ali. E aí, então, o Sicredi desenvolve plataformas, né? Onde a gente meio que, de certa forma, mistura o trabalho e trabalha quase como uma unidade, né? Quando a gente tem uma plataforma do Sicredi, que os agrônomos parceiros, né, das instituições trabalham, operam para atender os associados, né? Onde eles também conseguem ter uma base de dados acessadas por eles, também de certa forma alimentada pelo Sicredi, para que eles consigam visualizar dados, mas principalmente cadastrados por eles, né, da base de associados que eles atendem. E o que reflete a isso é a agilidade, né? Que a gente tem um canal de comunicação que vai do agrônomo, passa pela agência e vai até a conclusão dessa contratação, seja num back-office, seja na própria agência, para que tudo fique pronto da maneira mais ágil possível dentro de um canal mais formal também possível, né? Vou relatar um dos casos agora que está acontecendo. Fomos procurados por uma empresa de CPR para incentivar, isso é mais uma opção de negócios. A gente faz tudo digitalizado em questão de meia hora, informa a área pelo cara ali, o satélite vai passando todos os dias, né? A gente informa qual cerealista vai pôr o grão e ele já dá na hora, né? O produtor entrou colhendo, o satélite já avisa, começou a colheita, já vai ter um robô que já vai mandar a mensagem para a cerealista, dizer, olha, o produtor está colhendo, já está entregando o produto aí para a gente liquidar a CPF, entendeu? Tirou as pessoas, né? Tudo em tempo real. Coisas acontecendo tudo em tempo real. Tudo em tempo real. Eles falam que eles podem errar em 2 dias, né? Mas a colheita normalmente não se dá em 2 dias. Então eles vão dizer, olha, eu comecei a colher, comecei a entregar em tal cerealista, mas eu vou entregar o produto na cerealista indicado. Então já tá indo para essa parte já, né? Que legal. O produtor não vai conseguir fugir muito, né? Que facilita o processo e Facilita, barateia muitas claro, vezes. Exato. Amigos, eu preciso, infelizmente, fazer o encaminhamento final do nosso podcast. Eu vou passar a palavra para vocês, mas... Emílio, eu vou fazer um agradecimento para o Banco Sicredi, que, em nome da Associação Rural de Pelotas, um parceiro já de longa data e que sempre acreditou, né, na proposta da Associação Rural de Pelotas, que é fazer o nosso evento, né, trazer o agronegócio para o centro da cidade de Pelotas, interagir com o público urbano, promover negócios, promover a cultura, né, promover o conhecimento através da Conferência Rural. E para isso, né, eu digo eu, Fernando e mais os nossos diretores, estamos aí de uma maneira colaborativa, mas enxergamos a importância que é promover esses eventos. Não é à toa que desde 1899 que a Associação Rural promove a Expofeira e sempre precisamos de parceiros. Enxergamos no Sicredi um grande parceiro, eu tenho muito a agradecer a vocês por acreditar na nossa proposta. E parabenizar por ter esse perfil, vocês, toda iniciativa de evento vinculado ao agronegócio tem a marca do Sicredi, por maior ou menor que seja. Né? Da menor exposição à Expo Inter. Então, em nome da Associação Rural de Pelotas, Emílio, eu te agradeço muito, extensivo à Cissa, ao Zico, todos esses parceiros que acreditaram, que patrocinam a nossa proposta de mídia diferente, uma maneira de se comunicar diferente. Acho que a gente precisa, nós como associação, como sindicato, precisamos também acompanhar essa inovação em termos de comunicação, precisamos nos comunicar mais e de uma maneira mais qualificada. Te agradeço muito e passo a palavra para ti, para tu fazer o teu encerramento aí. Perfeito. Presidente Augusto, presidente Fernando, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras, viu? Acho que me sinto lisonjeado de estar aqui representando a cooperativa. Certamente estenderei essas palavras à nossa diretoria, né? A Cissa, que foi mencionada. Fico muito feliz de vir trabalhar em Pelotas, né? Em 2017. Desde então participo da Expofeira de Pelotas todo ano, né? Junto com o Sicredi. Vejo uma evolução tanto na participação do Sicredi na feira, quanto na capacidade da organização da feira em comunicar. E parabenizo por essa iniciativa. Acho que a gente
desenvolver um bate-papo, né, com temas pertinentes aos produtores, que seja ao mesmo tempo leve, mas seja importante, né, nas pautas que são trazidas, é uma iniciativa muito que a gente precisa parabenizar e agradecer a oportunidade de estar aqui também participando, né, e aprendendo muito, né, e trazendo um ponto de vista da cooperativa em alguns temas importantes. Pode ter certeza que para nós é um prazer receber vocês aqui. Perfeito. Guilherme, o que eu falar a teu respeito, elas são palavras extremamente contaminadas no bom sentido, porque tu és um grande amigo, teus irmãos, teu pai, mas eu vou te dizer uma coisa, Guilherme, tu és um elo muito importante na cadeia. Tu leva conhecimento, tu viabiliza o negócio dos produtores, tu bate na porta da instituição, tu acredita no produtor, tu vai lá e credencia eles, esse cara é bom, esse cara não é bom. E vejo que tu vem transformando a empresa além do que foi proposto pelo teu pai. Hoje tu está fazendo uma consultoria, tu já está encaminhando o produtor, levando informação, né, para a porteira para dentro. Então, parabenizo pelo teu trabalho. Eu sou teu cliente, eu sou teu amigo, sou até suspeito em falar, mas tu pode ter certeza que és um elo extremamente importante. Essas consultorias que hoje vêm entrando no mercado tem um trabalho fundamental na nossa produtividade, que vem aumentando drasticamente, né? Então é mais uma variável dentro de todas aquelas que compõem o setor do agronegócio, porque eu repito, né, Fernando, a gente não produz sozinho. Não né? mais. Então, Guilherme, meus parabéns. Te dou a palavra para tu fazer o teu encerramento aí. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. É uma honra participar do podcast. Parabenizar também pela iniciativa, né, de ter o ExpoCast, a primeira do ano, né, pela Expofeira. Parabenizar também a atuação, Fernando, aí na região. Bom, fico contente, né, de ser esse elo, né, mas o que tu falou sobre tô indo um pouco diferente do que o meu pai, né, atuava, mas eu agradeço. O mercado está diferente também. O mercado está diferente, né? Mas eu não fiz, eu sendo desse elo, não fiz sozinho, né? Eu tenho os colaboradores que eu sou extremamente grato, né? Agradeço eles em público aqui, né? Obrigado por eles estar do meu lado, né? As pessoas também acreditam em mim, as instituições que acabam também valorizando o nosso serviço, né? Agradeço a eles também, né? Uma honra, novamente uma honra estar presente aqui, e a tua pastinha laranja vai estar sempre ali, guardada, verde também. Hoje é na nuvem, vou colocar, né? fora. A pastinha tá lá, a nuvem, hoje é na nuvem, mas a pastinha tá lá para recordação. É verdade. Fernando, hoje conversamos com uma instituição financeira, né, que faz parte do nosso negócio. Sem elas, não anda. Nosso negócio trava. Nosso fluxo de caixa muitas vezes não aguenta tu fomentar o teu custo de produção mais o investimento. Não se encaixa. E falamos hoje também com uma empresa, né, que é a Real, que faz o elo, que é a parte técnica, né, dessa relação. Meu amigo, obrigado por comprar nossa ideia, né? Sempre meu parceiro aqui de mesa. Obrigado mais uma vez. E, se Deus quiser, até a próxima. Vamos sim. Agradecer mais uma vez, Augusto. E eu acho que eu vou finalizar minha participação trazendo o que eu falei lá no início. Acho que o que nós tivemos hoje foi o exemplo da evolução do agronegócio. Evolução do sistema financeiro, que é através do Sicredi, que mostrou a diferença de processos que já existem hoje em relação ao que existia alguns anos atrás, e a necessidade e a importância das consultorias. Talvez as gerações acima das nossas, Augusto, não tivessem tanta necessidade de ter uma consultoria, de ter um apoio, mas hoje é absolutamente necessário o produtor ter o apoio de consultorias dentro da propriedade, consultorias fora da propriedade, justamente com esse objetivo de agilizar os processos e fazer com que os processos sejam mais bem feitos. A exigência que nós temos hoje dentro do nosso negócio, em cima do produtor rural, é imensamente superior ao que os nossos pais, os nossos avós tiveram. Então nós precisamos sim desse apoio, tanto de instituições financeiras
quanto de consultorias, para dar uma base sólida para aquilo que a gente faz dentro da porteira, dentro da propriedade, né, Augusto? É verdade. Obrigado mais uma vez. Fernando, eu que te agradeço, não tenho nem palavras para te agradecer. E, Fernando, eu vou fazer um encerramento e vou te confessar uma coisa. Nós já falamos com várias pessoas aqui no nosso Agrocast, né? E um sentimento que me nasce, né? Nasce não, mas que contribui, né? Eu tô cada vez mais orgulhoso de ser produtor rural. Porque o número de pessoas que estão envolvidas no nosso setor nos impressiona. Nós falamos aqui com o Pingo do Guanabara, nós falamos aqui com o Centro das Indústrias, nós falamos aqui com o seu Carlos Alberto Iribarren, com o Siloter, com o Eduardo Bunhoz, Joaquim Melo, né, que falou em negociação com o McDonald's, né, falou das charqueadas, falou do nosso início. Nós falamos aqui de carne argentina, uruguaia e produção de arroz e parborizado. Que setor lindo esse nosso, né? Então, meus amigos, eu vou encerrar mais um ExpoCast, muito orgulhoso de ser produtor rural, tratar com pessoas tão especiais assim. E aguardamos a todos até a próxima edição. Tá? Muito obrigado, até uma próxima.